Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. O sentido da vida é dar sentido à vida, o que mantém um ser humano perseverante. A resposta mais pura para essa pergunta pode ser encontrada nos piores lugares. O psiquiatra, filósofo e autor austríaco Viktor Frankl passou 3 anos em 4 diferentes campos de concentração. Ele estava à mercê de guardas SS sádicos e dos chamados capos, prisioneiros com privilégios especiais que colaboravam voluntariamente com os nazistas e eram ainda mais brutais que seus mestres. Os internos dos campos estavam constantemente expostos à fome, doenças, trabalho escravo e à possibilidade de punição ou execução. Não havia liberdade. Os prisioneiros moviam-se como um rebanho indefeso de ovelhas, chutados e espancados por seus pastores, desprovidos de toda dignidade humana. O que resta para viver em um lugar horrível como um campo de concentração, quando tiram todas as suas liberdades e posses? E quando a morte iminente é quase inevitável, ainda existe algum motivo para não desistir da vida? Viktor Frankl concluiu que sempre há uma razão para viver, mesmo nas piores condições. Sempre há significado no sofrimento. E se conseguirmos compreender esse significado, essa estrela no céu, podemos superar até as circunstâncias mais dolorosas. Segundo Viktor Frankl, não são o prazer, o sucesso ou o poder que essencialmente impulsionam as pessoas. É encontrar algo, um propósito, um significado, pelo qual viver e até morrer. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado de tudo isso? Essas perguntas ecoam a condição social atual, predominantemente no mundo ocidental, onde nossas vidas parecem girar em torno de trabalhar em um emprego sem sentido para ganhar dinheiro e comprar coisas como um meio de entorpecer nossa sensação de falta de sentido. Em tempos de globalização, secularização e paz relativa, é menos provável encontrar significado em fazer parte de uma tribo, comunidade religiosa ou defender nossos países e entes queridos contra inimigos vizinhos. Tudo se tornou tão monótono, tão sem propósito, que nos envolvemos em consumismo desenfreado e distrações apenas para não sentir um profundo senso de inutilidade que assola nossa existência. E antes que percebamos, o niilismo se instala, e começamos a nos perguntar: qual é o ponto? Por que continuar? Não podemos comparar as circunstâncias do ocidental moderno com as daqueles que viveram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, curiosamente, andamos por aí com questões existenciais semelhantes e temos razões semelhantes para desistir da vida completamente. A falta de propósito, o desespero, a falta de significado. Quando estamos presos no que Viktor Frankl chamou de vácuo existencial, o que nos espera é o desespero. Durante seus dias nos campos de concentração, ele notou uma divisão entre 2 tipos de pessoas, aquelas que desistiram da vida e aquelas que não. O primeiro grupo era mais propenso a doenças e morte, o segundo grupo era mais propenso a sobreviver. A diferença? Um senso de significado ou, mais especificamente, a descoberta de um propósito em suas condições de vida insuportáveis. Por exemplo, o próprio Frankl era médico e encontrou propósito em ajudar os internos que sofriam de doenças. Um dia, ele recusou uma oportunidade de escapar do campo para poder ficar com seus pacientes. Ele não era motivado por dinheiro, status, poder ou mesmo liberdade. Seu propósito, cuidar de seus semelhantes e não abandoná-los, era tão importante para ele que estava disposto a morrer por isso. Sua vida tornou-se um sacrifício de profundo significado. No outro extremo, Frankl escreveu sobre aqueles que sucumbiram sob as duras condições do campo. Eles sempre tinham o mesmo raciocínio para desistir, e eu cito: não há mais nada a esperar da vida. Sem significado e sem a fé de que as coisas poderiam melhorar, nossos corpos e mentes começam a definhar, pois perdemos nossa vontade de viver. Frankl escreveu sobre um prisioneiro que sonhou com o fim da guerra e sua libertação. Seu sonho também revelou a data em que a libertação aconteceria: 13 de março de 1945. Ele estava cheio de esperança. Mas quando 13 de março finalmente chegou e nada aconteceu, o prisioneiro foi tomado por uma decepção profunda, adoeceu subitamente e morreu de tifo pouco depois. Mas, ao olharmos para as circunstâncias horríveis e sem esperança que algumas pessoas enfrentam, é justo esperar que elas encontrem significado. Algumas situações não são simplesmente avassaladoras a ponto de eliminar a responsabilidade de alguém de escolher. Quando a guerra terminou,
Franco refletiu sobre a validade da liberdade humana durante os horrores dos campos de concentração. Ele concluiu que somos, de fato, capazes de preservar um vestígio de liberdade espiritual e de independência mental, mesmo sob condições terríveis de estresse mental e físico. Portanto, sempre temos uma escolha. Eu cito, nós que vivemos em campos de concentração podemos lembrar dos homens que andavam pelas cabanas confortando os outros, dando seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Fim da citação. Os capos impiedosos sem moralidade, os guardas SS sádicos sem respeito pela vida humana, os prisioneiros que perderam a vontade de viver, os guardas que tentaram ajudar os internos, aqueles que encontraram significado no sofrimento mais profundo, todos eram responsáveis por suas escolhas de vida. Portanto, independentemente de quão terrível seja a vida, ainda podemos e devemos decidir em que direção vamos. Escolhemos trair nosso povo e cometer atos brutais para escapar da tortura e da morte nos campos de concentração? Escolhemos sucumbir à pressão dos pares e a ideologias odiosas? Escolhemos abraçar uma mentalidade nihilista e destrutiva devido a viver em uma sociedade consumista que parece espiritual e moralmente falida? Escolhemos nos tornar um joguete de nossas circunstâncias? Segundo Franco, a liberdade espiritual que temos, e que não pode ser tirada, torna a vida significativa e proposital. Eu cito, a maneira como o homem aceita seu destino e todo o sofrimento que isso implica, a maneira como ele assume sua cruz, dá-lhe ampla oportunidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, de adicionar um significado mais profundo à sua vida. Fim da citação. Porque o significado. Imagine ter que sair da cama todas as manhãs sem um objetivo significativo a longo prazo. A única razão para se levantar é porque você tem que ir trabalhar e se envolver em atividades que não gosta, apenas para sustentar financeiramente uma existência sem sentido e os muitos prazeres inúteis para lidar com isso. Você culpa seu passado, seus pais, suas circunstâncias e até sua genética por não ter nada a seu favor. Mas, na realidade, você ainda pode transcender sua situação e encontrar um propósito, apesar de qualquer situação externa. A questão é, claro, como? Antes de entrarmos no como do significado, é útil olhar para o porquê do significado. Especialmente na era atual, há uma tendência a focar em dinheiro, status, poder e prazer, em vez de uma vida significativa. Mas, segundo Franco, essas buscas são maneiras de lidar com um vácuo existencial. Elas são uma consequência da falta de significado. Em uma sociedade altamente preocupada em buscar prazer e alcançar riqueza, muitas vezes é difícil perceber que essas buscas não preenchem nosso vazio existencial e são apenas substitutos baratos para o que realmente importa. Uma abordagem mais direta para lidar com a dor do vazio de significado que vemos hoje é a busca pela felicidade. Em alguns círculos, como o movimento Good Vibes Only, a felicidade até se tornou um requisito. Franco descreve uma característica da cultura americana: é ordenado e comandado a ser feliz. Não há nada de errado com a felicidade, é claro, pois a felicidade é provavelmente o estado de espírito mais agradável e o eventual subproduto de seguir, por exemplo, os ensinamentos estoicos e budistas. Mas, argumenta Franco, a felicidade em si não pode ser perseguida, pois deve surgir. Eu cito, é preciso ter um motivo para ser feliz. Uma vez encontrado o motivo, a pessoa se torna feliz automaticamente. Como vemos, um ser humano não está em busca da felicidade, mas sim em busca de um motivo para se tornar feliz e, por último mas não menos importante, através da atualização do significado potencial inerente e latente em uma determinada situação. Fim da citação. O mesmo vale para o sucesso, segundo Franco. O sucesso também deve surgir e não ser perseguido, pois é o efeito colateral involuntário da dedicação de alguém a uma causa mais significativa. Deve acontecer. Quanto mais nos importamos com isso, menos podemos nos concentrar em nossa causa, e menos provável é que o sucesso ocorra. Mas se nos dedicarmos a um propósito e não nos importarmos com o sucesso, mais provável é que ele aconteça como um subproduto a longo prazo. Portanto, parece que o significado está na raiz da felicidade e do sucesso, e a falta dele está no coração da indulgência e do vício em prazer, dinheiro, fama e poder. Tendo explicado isso, vamos dar uma olhada no como do significado. Encontrando significado. Primeiro de tudo, segundo Franco, o significado da vida depende da pessoa,
do momento e das circunstâncias. Portanto, não há um tipo de significado único que se adeque a todos em qualquer momento. Ele compara a busca inútil por um significado geral à pergunta feita a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual é o melhor movimento do mundo? Não há nenhum. O melhor movimento no xadrez depende inteiramente da situação no jogo e das características do oponente. Não podemos inventar o significado de nossa existência, mas podemos detectá-lo. Como Franco afirmou, o significado é inerente e latente em uma determinada situação. Podemos descobrir nosso propósito apenas se interagirmos com o mundo ou determinarmos o que o mundo precisa. Franco escreveu que descobrimos o significado da vida de 3 maneiras diferentes. 1. Criando uma obra ou realizando uma ação. 2. Experimentando algo ou encontrando alguém. 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. O primeiro está na realização e na conquista. Atividades criativas como escrever um livro, pintar, compartilhar histórias sobre nossos sofrimentos e experiências de vida ou resolver os problemas de hoje com ciência e invenções tecnológicas podem ajudar os outros. Só descobriremos quando começarmos e nos envolvermos com o mundo, para que as necessidades das outras pessoas se tornem aparentes. O benefício de realizar boas ações não precisa de explicação, mas provavelmente não precisa ser grandioso. Até mesmo compartilhar um pequeno pedaço de pão com um prisioneiro faminto pode ser uma experiência profundamente significativa. O segundo está na conexão que temos ou encontramos com pessoas e coisas. A experiência da vida em si, cuidar do meio ambiente e de suas pessoas, pode ser significativa por si só. Franco descreve isso como amor, pois argumenta que é necessário amar para realmente conhecer algo ou alguém. Eu cito: a segunda maneira de encontrar um significado na vida é experimentando algo, como bondade, verdade e beleza, experimentando a natureza e a cultura, ou, por último mas não menos importante, experimentando outro ser humano em sua singularidade, amando-o. Fim da citação. O terceiro está em encontrar significado no sofrimento. Franco dá o exemplo de um médico idoso que o consultou devido à sua depressão severa após perder a esposa. Em vez de dizer-lhe o que fazer, ele perguntou: o que teria acontecido, doutor, se você tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse que sobreviver a você? Oh, ele disse, para ela, isso teria sido terrível. Como ela teria sofrido. Franco apontou que a esposa do doutor foi poupada de tal sofrimento, e ele a poupou pagando o preço. Ele sobreviveu e agora lamenta por ela. Não podemos trazer os mortos de volta. Em muitas situações, como estar preso em um campo de concentração, não há muito o que se possa fazer sobre os fatores externos. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, afirmou Franco. Mudando nossa atitude, podemos transformar a adversidade em triunfo. Podemos encontrar significado, mesmo nos piores sofrimentos imagináveis. A filosofia de Viktor Frankl poderia talvez ser resumida assim: encontrar algo pelo qual viver, e até morrer, transforma uma existência sem sentido e sem esperança em uma vida que vale a pena viver, independentemente de quaisquer circunstâncias. Portanto, ele citou Nietzsche, dizendo: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como ponte. Obrigado por assistir.